Que todos um amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos. Um texto bem conhecido. Eu não vou dizer cantado em verso de prosa, como se fala por aí, mas pregado. E é interessante que esse livro chamado de Bíblia, ele é muito interessante. Eu amo a Bíblia. Por quê? Porque você pode falar do mesmo assunto várias vezes, repetidas vezes, e a gente não se cansa de falar. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro qualquer, como outro qualquer, melhor dizendo. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando a todos nós. Então eu queria que você ficasse de pé. Vou ler a partir do versículo 19, quando Paulo e Silas foram açoitados e presos porque eles haviam orado por uma pessoa que estava endemoniada, uma jovem, e ela foi liberta, porque aqueles demônios que incorporavam aquela jovem era um demônio de adivinhação, e por ser um demônio de adivinhação, ele dava lucro aos seus senhores. É isso? As pessoas se beneficiavam do lucro que aquela espírito de adivinhação agia ali naquele momento. E Paulo orou e aquela pessoa foi liberta. Então ele causou uma indignação àquelas pessoas e ele foi preso. E a partir desse versículo 19, qual capítulo? Versículo 19 do capítulo 16 de Atos. Está ali escrito, Atos 16, versículo 19, ali na tela. Vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Pai Santo, te louvamos, te bendizemos pela leitura da tua palavra, palavra que por si só já é rica, poderosa, abençoadora. E nós aqui estamos para ouvir o Senhor. Fale aos nossos corações no entendimento e na compreensão, que não pare nenhuma dúvida sobre nós. Como teu arauto, eu peço essa ajuda também, que eu não acrescente nada, não tire nada do que está escrito aqui, Senhor,
mas tudo que eu falar e fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém? Podem sentar. Queridos irmãos, aqui nesse texto, nós aqui encontramos Paulo e Silas em uma situação aparentemente sem sentido. Achavam-se aprisionados, feridos, maltratados, sem nenhuma causa concreta contra eles. Mas o mais interessante aqui é que, em vez de se revoltarem-se contra essa falta, ou contra essa falta de sorte, eles entregaram-se confiantemente ao Senhor. Eles não ficaram murmurando, reclamando: por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço isso. O que é que eu fiz para sofrer tanto assim? Tem até a música com essa frase, mas deixa para lá. E como resultado de eles não murmurarem, deles não reclamarem, eles descobriram que aprove a Deus usar o seu sofrimento para salvar um homem que se encontrava trabalhando naquela prisão. Um homem de desespero. Vou pular aqui para o versículo 27. No versículo 27 diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Naquela época não é igual hoje. Muitos aí saem até pela porta da frente, dando um tchauzinho para a câmera. É filmado ele saindo lá do presídio de segurança máxima. Mas naquela época, se um preso fugisse, o carcereiro que estava tomando conta, ele pagava com a sua vida. E talvez antes de ele ser morto, ele deveria ser torturado também, sei. Porque o homem ficou em desespero. O homem ficou desesperado, era meia-noite. Aqui fala que os dois apóstolos louvavam no cativeiro. E eu vejo, meus irmãos, que Deus age através de um grande terremoto e surge a oportunidade de fugir. Portas abertas, algemas soltas. E como eu falei, o carcereiro respondia com a própria vida pelos prisioneiros. Podemos dizer que esse homem vivia em temor constante de que algum fugisse. Era uma situação de desespero e pavor, mas era a profissão que ele escolheu para fazer, como muitos escolhem aí, né? Os servos de Deus, queridos, ainda que em cadeias, podem louvar, amém? Podem louvar. Eu já contei isso aqui, mas sempre vou repetir, né? Tem um pastor, cantor da antiga, chamado Asaf Borba. Já ouvi falar, né? É da antiga, Asaf Borba. Eu já estive com ele pessoalmente, nos congressos que eu fui, lá em Águas do Lindóia. Ele estava contando pra gente que tem a igreja dele lá no sul. Todas as vezes que ia fazer visita no presídio, os presos falavam para ele assim: canta aquela canção. A canção da época era assim: nós somos um povo em que Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Uma canção muito conhecida da época. E ele ficava pensando assim: esses caras estão presos, e eles querem que eu cante uma canção que diz: nós somos um povo em que Deus libertou, mas verdadeiramente somos livres. Eles estavam presos fisicamente, mas espiritualmente eles estavam livres. Eles estavam livres. Eles iam cumprir a pena deles lá, período não sei qual o período, mas muitos estão livres. A maioria daqueles que realmente, de uma forma genuína, se rende a Cristo numa prisão, eles nem querem sair de lá. Qual o tempo que eu vou ficar aqui? Então eu quero ficar aqui com Jesus. Se Deus vai diminuir a minha pena, se vai aumentar a minha pena, eu quero ficar aqui com Jesus. Porque eu vou aumentar a morfose, uma mudança radical no coração daquela pessoa. Então, como eu disse, os servos de Deus, ainda que em cadeias, podem louvar. E quem não conhece a Deus, não enxerga a saída, senão a morte. Foi o caso desse carcereiro.
O homem de hoje vive em situação de solidão, pavor, medo, agonia, perplexidade, terror e insegurança. Muitos buscaram a morte como maneira de fugir dos horrores de suas vidas. Um amigo do meu filho, algum tempo atrás aí, estava passando uma luta muito grande. Ele foi de carro na ponte de Niterói, se jogou lá de cima do vão central. Para ele a saída era aquela. Só que ele deixou dívida, deixou problema para a mulher, para os filhos. E muitos fazem assim. Alguns fazem até pior. Como alguns anos, 5 anos atrás, lá no Recreio. O empresário estava passando um momento difícil na sua vida financeira, na sua vida familiar com a esposa, né? E ele pegou 2 filhos, um casal de filho pequeno, acho que era um de 5, um menino de 5, uma menina de 6 ou 7, não lembro. Pegou os 2 pelos braços e se jogou lá do 20º andar. E aí? Morreu todo mundo. Olha só que desgraça. De vez em quando você vê falar disso. Lá no Península, a Península é um condomínio que tem lá na Barra, de vez em quando você escuta, uma pessoa se jogou lá no prédio, 20º, não sei quantos andares, ela se jogou. Porque para eles a saída é tirar a própria vida. A saída desse carcereiro era tirar a sua vida. Quantos não cometeram suicídio? Eu creio que você não esteja pensando nisso. Eu creio que nenhum de nós aqui esteja pensando em puxar da espada, em tirar a vida por causa de uma situação. Mas aqui, pulando, vou pular mais alguns versículos aqui. No versículo 30, diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Foi a pergunta do carcereiro. Ou seja, a palavra de Paulo aqui é a mesma que Deus fala a todo homem nessa situação de desespero: não te faças nenhum mal. Ou seja, não tire a sua vida. Na década de 90 eu participava de 2 programas na Rádio Relógio da época, né? Um programa chamado Maturidade Cristã, era de segunda a sexta-feira, meio-dia até meio-dia e 15. E tinha uma noite, às 11 horas da noite, né? Porque naquela época a gente gravava o programa, eram uns disquetes, talvez os mais novos não sabem nem o que é isso, né? Disquete. A gente gravava um disquete no estúdio e mandava lá para a rádio. Ou às vezes quando estava um negócio muito ruim, lá na Rádio Relógio, que era lá no 22º andar, ali na Presidente Vargas, esquina com a Rio Branco. Eu ainda tenho algumas cartas ali em casa, que a Rádio Relógio tinha um alcance muito grande. Não existiam muitas rádios FM como tem hoje, essa potência da rádio FM. Era mais rádio AM. Mas ondas curtas ia muito longe. Eu tenho algumas cartas guardadas, né, de pessoas que escreviam, antigamente era carta. Hoje você vai no Zap é na hora, pá! Naquela época tinha que mandar uma carta e quando a pessoa estava com muito urgência, ela mandava um telegrama. Os novos não sabem nem o que é isso, telegrama. Não existiu isso, né? E eu tenho carta lá de pessoas de Belo Horizonte, carta de pessoas lá de Espírito Santo, de Caxias, escreviam, mandavam para a rádio. E normalmente a gente fazia um programa que tinha alguns pastores. E essas cartas, quando chegavam, eram endereçadas a alguns pastores. E aí a pessoa colocava lá, Pastor Levi. Aí eu lia a carta, a pessoa normalmente era para agradecer, né? Ou então escreviam carta pedindo alguma situação que estavam vivendo, né? E era dessa forma, esse reconhecimento, porque nós orávamos no rádio, né? E pedia a Deus por aquela situação. Você que está aí, que no rádio, quando a gente fala no rádio, eu sempre falo no singular. A gente não falava, você fala no rádio no plural. Vocês aí que estão me ouvindo. No rádio é você que está aí me ouvindo. A pessoa que está dirigindo, né? A pessoa está falando comigo. Isso é uma técnica na área da psicologia que eles ensinam isso. Então você fala diretamente com a pessoa. Então eu recebi essas cartas. E muitas cartas eram uma situação de desespero. E na oração que nós fazíamos, a pessoa ouvia a oração e Deus falava no coração daquela pessoa lá em Belo Horizonte,
Eu já orei por pessoa no Japão, já orei por pessoa nos Estados Unidos, porque eu sempre falo aqui na igreja, não existe fronteira para a oração. Ah, a bomba atômica, que coisa, meu querido, a bomba atômica, com todo o poder que ela tem um limite de alcance. Mas a oração é ilimitada. Você pode orar para uma pessoa que esteja lá no espaço, lá numa nave dessa da vida aí. E Deus vai tocar no coração daquela pessoa lá dentro daquela nave. Você vai orar para uma pessoa no lugar mais distante aí na face da terra. E Deus vai ouvir a sua oração também. Não existe fronteira e não existe distância para a oração. Porque você fala diretamente com o Pai. O Deus que é o quê? Onisciente, onipotente, onipresente. Então você fala direto com Ele. Então Paulo falou para esse homem, não te faça nenhum mal. Ou seja, o carcereiro percebe nos apóstolos que há uma solução para a sua vida. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui em algo que, humanamente falando, as pessoas não conseguem entender. Como que você foi açoitado, foi acorrentado, foi jogado numa prisão, e aquelas prisões naquela época eram chamadas de masmorra, que eram porões onde circulavam ali ratos, um lugar insalubre, e eles lá estavam se lamentando, eles lá estavam reclamando da sorte. Olha o que diz o versículo 25, volta para o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e faziam o quê? E cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aleluia. Eu fico imaginando os cânticos de Paulo e Silas. É muito importante você ler o texto, porque aqui Paulo e Silas não estavam gritando. Oração não é gritar, oração é falar. Quando você ora, você fala com Deus. Então você tem que falar. É igual quando se chama alguém, vai se formar. Eu já fui em formatura de pessoas se formarem em direito, aí tem um orador da turma. O orador vai falar, ele não vai gritar. Tem gente que quer orar gritando. Não existe isso. Oração é falar com Deus. Tem gente que quer receber as coisas de Deus no braço e no grito. Não é assim. Então aqui nós vemos que eles cantavam louvores, oravam e cantavam louvores. E os demais companheiros estavam ali escutando. O que é isso? Testemunho. Eles estavam testemunhando de quem era o Deus dele. E Deus respondeu com amém a oração e também os louvores de Paulo e Silas. Qual foi o amém de Deus? Aqui fala, de repente sobreveio tamanho terremoto. Esse foi o amém de Deus. O terremoto sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. E não foi só de Paulo e Silas não, aqui fala de todos. Imagina o desespero desse carcereiro, foi de todos. E aqui no 27 fala que ele despertou do sono, vendo todas as portas abertas do cárcere, e ia se suicidar. Mas Paulo, aqui no versículo 28, mas Paulo bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E aqui diz que então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, lá tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, porque ele viu que ali aconteceu algo sobrenatural. Jamais havia acontecido isso na prisão desse carcereiro. Ele era um profissional de tomar conta de preso, mas antes de colocar na prisão, eles tinham que levar uma coça, e levou uma coça. Eles foram açoitados, que no nosso linguajar de hoje foram torturados. E aqui começou
esse homem a pensar nas coisas eternas. Ele começou a pensar que muitos não pensam nisso, que tem uma alma. A alma é o nosso psique, onde reside o nosso entendimento, onde saem os nossos desejos, onde passam as nossas emoções. É aqui a alma, residindo na nossa mente. Então, ele começa a pensar nas coisas eternas. E descobriu que tinha uma alma, que o irmão disse, que teria de prestar contas a Deus, que a vida não termina na sepultura. E normalmente quando eu faço sepultamento eu falo isso. Essa morte aqui é a primeira morte, que é a morte física, onde todos nós, quer queiramos ou não, vamos ter que enfrentá-la. Mas existe a segunda morte, que é a morte eterna. E a Bíblia fala muito sobre isso, principalmente no livro de Apocalipse, né? Quando você vai para Apocalipse capítulo 20, quando fala do juízo de Deus, 21, vai falando, né? Que aquele que não tiver com o seu nome escrito no livro da vida, ele vai ficar onde? Dentro de quê? Do lago de fogo, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Ele começa a pensar nessas coisas. E aqui nós vemos que a resposta que o carcereiro recebeu é a mesma de hoje. Para quem angustiado pergunta o que devo fazer para ser salvo. E Paulo fala: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então eu vejo, meus irmãos, que a salvação não consiste no fazer, mas no crer. É no crer. Jesus Cristo na cruz realizou uma obra completa. Agora só resta ao pecador crer e pela fé receber. Ontem no trabalho de evangelismo que fizemos lá em Jardim Metrópolis, e levaram uma pessoa chamada Jailson, e nós começamos a falar ali de Jesus, que ele tinha que se render a Cristo. Ele disse que estava afastado do caminho. Eu tinha bebido alguma coisa, obviamente, pelo baço, né? Esse baço te condena. E aí mas o pastor lá, o pastor Quebedão, o pastor Carlos, a irmã Leni, falando com ele sempre fala um montão de coisa, fora das coisas. No final, foi falado para ele: ó, você vai repetir essa oração. Ele repetiu, confessando Jesus. Quando ele acabou de repetir as palavras, ele falou: não, foi uma coisa instantânea. Ele falou: agora eu estou me sentindo leve. Eu estou me sentindo leve. Eu falei para ele: isso é a presença de Deus, meu filho. Agora você entendeu da importância, né? Presença de Deus. Depois teve uma senhora também que levaram, o nome dela é Rosana, é uma senhora afastada do caminho, né? Orei por ela, falei com ela, e ela disse: eu vou voltar, estou voltando para Jesus também. Então foi feito um trabalho ontem com excelência lá, um trabalho evangelístico, cansativo, mas foi muito bom, aquele sol de arrebentar. E eu estava falando, mas é assim mesmo, as pessoas pensam, né? Eu vejo e olho para o crente no sol quente, claro, na beira dos botiquins, pregando folheto, falando de Jesus. Os caras são doidos. Mas é assim mesmo, a Bíblia fala sobre isso. 1 Coríntios 1, 26. Aliás, 1 Coríntios 1, a partir do versículo 18. Que a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que se perdem, mas para nós é o quê? É o poder de Deus. Para aquele carcereiro, ele estava perdido. Como diz lá no Nordeste, ele estava lascado. Mas havia uma esperança. E a esperança estava através da vida de Paulo e Silas. Ali naquele momento. E ele se alegrou muito, no versículo 34. Eu vou pular para o último versículo. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava o quê? Grande alegria. Diz que a Bíblia fala que a alegria do Senhor, que é a nossa o quê? É a nossa força. Agora ele está vivendo a alegria de Deus na vida dele, por terem crido em Deus, por terem crido em Deus. Aquele homem ouviu e creu, e por isso encontrou a salvação. Prova disso é que o seu novo comportamento, ele cuidou deles, lavando-lhes os vergões, levou para sua casa, depois a mesa,
deixou-se batizar, manifestou grande alegria. Aleluia. E eu vejo meus irmãos como um carcereiro, um carrasco desumano, podemos dizer assim, que foi mudado em um homem de coração bondoso, alegre, feliz. Sua vida poderá ser transformada de desespero em bênção pelas mãos amorosas do Senhor também, que não mudou. Eu estou sempre reportando a frase, o versículo lá de Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Ele não mudou. E quando nós nos reunimos, formamos um corpo que se chama igreja, a qual ele se faz presente. Promessa dele lá em Mateus capítulo de número 18, versículo 20. E eu estarei convosco todos os dias. E diz que quando nós estivéssemos reunidos, 2 ou 3 reunidos, o nome dele estaria presente. E nós estamos num número bem maior que. Ou seja, a salvação de Deus veio para a família inteira. Família inteira. Assim como o carcereiro, um carrasco desumano, pode acontecer na sua vida. Ou seja, Deus mudou radicalmente a vida daquele homem, como temos visto ao longo desses anos todos. Nesses 46 anos que eu sirvo a Cristo, já vi muita coisa, amado. Quantas pessoas distantes de Deus blasfemavam contra Deus e hoje servem a esse Deus. Paulo, que foi um perseguidor, aqui é Paulo, mas antes era Paulo de Tarso. Tarso era uma cidade, um lugarejo. Ele era um perseguidor da igreja, tinha cartas na mão para perseguir a igreja do Senhor. E ele estava no cavalo, indo para perseguir os irmãos. Ali, o Senhor derruba ele no cavalo, ele fica cego durante 3 dias. E o Senhor fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E falou para ele: agora você vai ver o que é bom sofrer por causa do meu nome. E veio a ser um dos maiores apóstolos da Bíblia. Vamos dizer assim, um apóstolo fora do tempo, que ele veio depois dos primeiros que estiveram com Jesus. Conta-se uma história de um marujo, meus irmãos, de vida desregrada, de uma vida devassa, que sempre que chegava no porto de uma cidade, todo mundo ficava sobressaltado por causa das suas arruaças. E depois de passar um bom tempo sem aparecer, esse homem volta de uma viagem e as pessoas ficaram assustadas. Pô, ele de novo aqui, olha esse homem de novo aqui. Mas ele chegou perto das pessoas que lá estavam e disse que eles poderiam ficar tranquilos. Fique tranquilo, o barco é o mesmo, mas o comandante mudou. Com isso ele dizia que a sua vida agora era comandada por Jesus Cristo. Amém? Ele era uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios 17, capítulo 5, versículo 17. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O Senhor passou a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então aqui nós vemos a vida desse carcereiro em 3 etapas. A primeira etapa, à beira do abismo, de espada, no versículo 27 aqui, em punho, querendo suicidar-se, prostrado. Depois, prostrado e humilde, dizendo: o que devo fazer para que seja salvo? E crendo em Jesus e sendo batizado por toda a sua casa, como está escrito, ele passa a ter uma vida nova. E o mesmo que Jesus Cristo operou na vida daquele homem, ele pode operar na vida
de quem quer que seja nos dias de hoje. Basta somente crer. Certa feita o Senhor Jesus disse: se creres, verás o quê? A glória de Deus. Tem que acreditar que Ele pode. Não é que Ele tem, como muitos falam os dois aí. Jesus tem que fazer, Deus tem que fazer, porque se eu não fizer, eu jogo minha vida fora. Sou uma pessoa arrogante. Ele não tem que fazer. Tudo Ele já fez por nós na cruz. Mas Ele pode. Mesmo nesse contexto de mundo, de vida que vivemos, de tribulação, de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que nos entristece, mesmo assim, Ele continua podendo mudar a história de seres humanos. Mudou a minha história há 46 anos atrás. E tem mudado a história de muitas pessoas. Eu falei de manhã do tesouro. Nós temos um tesouro. O nosso tesouro é Jesus. Não abra mão desse tesouro. Alguém já disse, certa feita, que Jesus era a joia, o resto era bijuteria. E é verdade. Jesus é a nossa joia preciosa, o resto é bijuteria. Você trocaria, ou teria coragem de trocar a sua joia preciosa por uma outra parecida, mas que fosse uma bijuteria? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que muitos infelizmente têm feito isso hoje. Quantas pessoas experimentaram da bondade, do amor de Deus e se afastaram do caminho. Deixaram a joia preciosa com um preço impagável e trocaram a sua joia preciosa por uma joia, por uma bijuteria. Não faça isso. Como diz em Mateus 13, versículo de Mateus 24, 13, aquele que perseverar até onde? Até o fim, esse será salvo. Que você possa perseverar até o fim. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar, querido Deus. Obrigado, Senhor, por essa curta meditação. Obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações. O que eu te peço aqui nessa noite, que o Senhor nos dê bom ânimo para prosseguirmos. Que o Senhor nos ajude nos momentos das adversidades, para que nenhum de nós venha cair para a direita, ou muito menos, ou para a esquerda, ou muito menos voltarmos para trás, mas que possamos ir em frente. Que possamos fazer o que o apóstolo Paulo fez no final da sua vida, quando ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que todos nós possamos ser, como ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que todos nós possamos imitar o apóstolo Paulo, que possamos extrair da palavra de Deus esses ensinamentos e colocá-los em práticas, que no momento da dificuldade, que nenhum de nós venha puxar de uma espada. No dia de hoje é uma arma de fogo, ou uma arma branca, seja o que for, ou de repente se jogar de uma ponte, que o Senhor nos livre deste mal, mas que por intermédio do Espírito Santo, o Consolador, o Espírito que temos, que o mundo não tem, que não pode receber, que Ele nos ajude nessa hora da angústia, da tristeza, daquele momento, ó Deus amado, até mesmo de escassez. Que nós possamos recorrer ao Senhor, que diz em Mateus 11, 28: vinde a mim todos vós, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Me ajude e ajude meus irmãos, no meio das adversidades, ó Deus, a não tomar decisões precipitadas, mas possam lembrar dessa passagem lida nesta noite. No último instante daquele homem, ó Deus, Tu usou pessoas para falar, e a decisão que ele tomou foi a melhor decisão: creu no Senhor Jesus. Que nós que aqui estamos
como cristãos, não somente aquele cristão que cresceu espiritualmente, mas um cristão maduro, possamos colocar tudo isso em prática para abençoarmos a vida de outras pessoas. Quero colocar o senhor Jailson, que ontem se rendeu a Cristo lá no Jardim Metrópole. Quero colocar, Deus amado, a dona Rosana, que falou que estava voltando para o teu Cristo, em tuas mãos. Que o Espírito Santo cuide deles, trate deles, das pessoas que foram evangelizadas naquele local. Tu possa continuar a agir naqueles corações. Eu te peço isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todo mundo amém? Vamos ficar de pé. Estou vendo aqui os irmãos que estão nos visitando. Vocês são de que igreja? Aqui? Vai ficar com a gente? Vocês? Depois nós vamos conversar, tá bom? Vai ser um bom prazer. Então nós estamos recebendo 3 pessoas que querem ficar com a gente aqui. Bem? Nós vamos conversar com vocês. Sejam bem-vindos. Tá bom? Ele está falando aqui que na sexta-feira somos esse culto de 15 dias, né? Nós oramos, nós ungimos com óleo, fazemos aquilo que Jesus, e Deus fez um milagre na vida dele. A paz dos irmãos, queridos, apareceu uma bolha assim de pus e doía pra caramba. Eu falei, Jesus, eu vou ter que furar esse negócio. Antigamente na roça se furava com um espinho de laranja, lembra disso? Para poder não ter problema. Aí eu fiquei, aquilo me incomodava. E eu vim para o culto com a minha esposa. E eu falei, Senhor, aí chegou aqui, ele orou, ungiu com óleo, pastor, né, o normal. Quando eu cheguei em casa, eu olhei assim, de repente eu olhando e falei, fizeram um furinho, a bolha sumiu e está perfeito aqui, ó. Eu falei, eu tenho que contar, porque eu não vou deixar o cão anular nada que Deus fez. Você pode não significar muito para você, mas para mim e para Deus significa muito, porque Ele operou. Eu não precisei fazer nada, Ele fez tudo. Eu agradeço a oportunidade. Viu? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar essa canção. Não vou sobreviver se meu coração sente que é o fim. Eu vou abrir meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do
Muito obrigado, Senhor, por este culto, principalmente pela Tua presença aqui neste lugar. Agora também nós te pedimos, leva-nos em paz aos nossos lares, Deus. Conduza-nos, Senhor, com a Tua paz, proteção, segurança, nos concedendo uma noite tranquila e nos dando um sono reparador. E que amanhã seja um novo dia para todos nós, independente se vamos levantar com o pé direito ou com o pé esquerdo, o que importa que o Senhor esteja do nosso lado, que o Senhor seja o nosso guia, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém? Boa noite, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que Deus é bom todo tempo. Uma boa noite, uma boa semana.